Na medida em que a globalização ela exige pessoas habilitadas, qualificadas, que tenham conhecimento para trabalharem, para serem às vezes não, para serem mão de obra barata dentro do sistema capitalista. Aqueles que trabalham com a educação, eles devem se acercar de todos os recursos e meios para que o processo educativo desenvolvido, quer seja no sistema público, quer seja no sistema privado, e aqueles que estão envolvidos no processo educativo também, eles estejam, então, atentos para a função primordial da educação, para a missão primordial da educação, que é formar indivíduos, formar pessoas, formar mentes críticas, para que essas pessoas realmente tenham um espaço no campo de trabalho, que essas pessoas tenham as habilidades e competências e conhecimentos adequadas para que ela possa ser inserida dentro de uma atividade profissional e dando a elas condições dignas para sobreviver e sustentar a sua família, mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser feito pelo sistema educacional acompanhado pelo sacrifício da racionalidade, da individualidade, da criticidade. Então, que o sistema educacional deve preparar as pessoas, dar as ferramentas para as pessoas trabalharem, disso eu não tenho dúvida. Contudo, é preciso que se afirme de uma forma explícita, certo? Enfática, de que o processo educativo é mais do que dar ferramentas, é mais do que possibilitar a aquisição de habilidades. O sistema educacional, ou a educação em si, visa o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento ético, o aperfeiçoamento cidadão dos indivíduos, considerando que até essa pessoa que está sendo preparada para trabalhar no capital, trabalhar na indústria, essa mesma pessoa ela deve ser educada para ir para o campo de trabalho e ter uma visão crítica das atividades que ele mesmo realiza. Ou seja, ele se sustenta dessas atividades, ele sustenta a sua família, né? Ele afirma a sua dignidade como ser humano, como aquele que trabalha e que constrói e que transforma as questões neste mundo, né? As coisas neste mundo, e torna-se um ser produtivo, mas, ao mesmo tempo, ele não se olvida, ele não se nega à tarefa de questionar o próprio sistema que dá para ele o sustento de cada dia. Certo? Necessariamente, o ser humano ele deve participar desse processo. Não fazê-lo, ou não treiná-lo, ou não qualificá-lo para esse processo de reflexão crítica, até mesmo sobre aquilo que ele realiza, certo? Implica em uma oferta de tudo, menos a oferta de um processo educativo. Podemos falar de processos de instrução, processos de conhecimento. Esses processos de instrução e de conhecimento estão dentro desse âmbito do ensino para o capital, do ensino para a globalização, do ensino para a sobrevivência. A educação extrapola esses aspectos meramente, podemos assim dizer, meramente relacionados a uma sobrevivência animal. A educação ela visa elevar o ser humano a uma perspectiva existencial a respeito da vida, fazendo-o entender que ele deve produzir e deve refletir sobre o que ele produz. Porque é isso que o torna diferente das demais criaturas que vivem neste mundo. E, a partir daí, nós continuamos o nosso desenvolvimento da nossa explicação e nós falamos sobre a globalização, que a globalização ela procura formatar os alunos, né, dentro desse padrão que leva as pessoas a se prepararem tão somente para o trabalho e não para refletir sobre ele. Depois nós vimos também que a globalização ela interfere diretamente nos processos avaliativos, certo? E também possibilita que as pessoas elas adentrem ao campo de trabalho por meio do estudo, e essa questão do estudo implica dizer
que todos os recursos financeiros, públicos ou privados, que são endereçados, que são conduzidos à população para que continuem os seus estudos indo para a faculdade, essa estratégia nada mais é do que uma influência da globalização, pois esse mundo globalizado, esse mundo capitalista, é um mundo que espera que os países estejam investindo na educação, porque é a partir da educação, é a partir do desenvolvimento tecnológico que o capitalismo ele sempre vai ter de onde tirar mentes e trabalhadores para o desenvolvimento econômico. Então, nós temos o FIES, nós temos o ProUni, nós temos a Bolsa Universitária, que são recursos que são concedidos à população como políticas públicas, né? como políticas públicas que visam exatamente oportunizar que parte da população que não tiveram condições de adentrar a faculdade com seus próprios recursos, que o façam através desses projetos sociais ou projetos públicos que visam dar assistência a essa parte da população. A partir desse resgate que nós vimos, podemos também dizer que existe uma relação entre globalização e política educacional, na medida em que nós percebemos que determinados assuntos que às vezes são trazidos, que são colocados para serem estudados no espaço sala de aula, às vezes são assuntos que às vezes destoam exatamente da formação ou das necessidades das pessoas em determinado contexto geográfico, determinado contexto cultural. Vamos lembrar que o Brasil, né, é um país continental. Cada região do Brasil possui uma cultura muito específica. Todos nós somos brasileiros, mas se nós estivéssemos em sala de aula, né, real, lá, naquele momento, né, conversando, e se nós tivéssemos pessoas representando as regiões do Brasil, nós veríamos que existe um modo de falar, uma visão de mundo, existem certos valores específicos, típicos de cada região, existem certos conceitos que são fortes em determinada região e, de repente, não são em outros. Né? Então, esse Brasil que nós conhecemos, do qual nós fazemos parte, é um Brasil multicolorido, multicultural, e que demanda um sistema educacional que valorize essa pluralidade de pensamento, essa pluralidade de ideias, essa pluralidade de culturas, essa pluralidade de hábitos e de valores, e essa pluralidade de histórias. Podemos assim dizer que existe a história do Brasil, mas cada estado, cada região, cada estado, cada cidade possui também as suas especificidades. Quando nós falamos de globalização e sua influência na educação, o que nós temos? É que essa globalização ela tende a conduzir os sistemas educacionais a apresentarem para todos os alunos de um país um pacote, um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias, um conjunto de matérias a serem estudadas. Porque a globalização ela visa exatamente dar parâmetros, ela visa exatamente formatar a sociedade segundo as suas necessidades, como também o faz o capitalismo. Então, na medida em que a globalização se torna uma influência presente em cada país, então essa influência ela vai se mostrar no estabelecimento dos currículos, no estabelecimento daquilo que as crianças ou os jovens devem estudar. Só para vocês terem uma ideia a respeito disso, que necessariamente não é uma questão negativa, mas é algo positivo. Quando nós falamos hoje sobre a questão do meio ambiente, o meio ambiente hoje é conteúdo comum, é conteúdo programático, é currículo comum em todo mundo. E por conta do quê, então? Por conta exatamente dessa ideia que faz parte da globalização, né?
de que, na verdade, é preciso cuidar da terra como pertencente a todos, que é preciso cuidar do meio ambiente. Então, quando vários países começaram a perceber, a partir da década de 80, de maneira mais específica, quando nós tivemos até um encontro aqui no Brasil, falando sobre o meio ambiente, e quando os países começaram a perceber o processo de degradação pela qual estava passando o planeta Terra, e quando as várias empresas começaram a perceber que, nesse processo de degradação, né, de destruição da natureza, os recursos naturais estavam acabando, então criou-se toda uma movimentação internacional a fim de que esse valor à ecologia, esse valor à preservação da natureza, fosse um elemento a ser ensinado em todos os países. Hoje nós temos no Brasil, certo? As crianças aprendem e elas são já introduzidas dentro dessas preocupações naturalmente. Para aqueles que têm uma certa idade, como eu, sabem que quando nós estudamos na educação, né, a antiga quarta série e quinta série, estes assuntos não eram estudados tão sistematicamente. Hoje eles são exatamente por conta da influência da globalização. Uma outra questão também, né, é exatamente a presença das novas tecnologias, do computador e das novas tecnologias de comunicação, certo? Dentro dos espaços escolares. E eu penso que hoje, devido à questão da pandemia, ainda mais essa questão será colocada como fundamental. Porque em todo mundo, não é somente no Brasil, não é somente nos países nos quais a pandemia se mostrou muito forte, né, a presença do coronavírus. Não. Em todo mundo, chegou-se à conclusão sobre a importância das novas tecnologias para os processos educativos. Eu não tenho dúvida que daqui para frente, todo o sistema educacional público e privado em todos os países vão repensar as suas estruturas educacionais, o modo de oferecer ensino para os seus alunos. E aquilo que hoje nós podemos perceber o quanto nós estamos atrasados no desenvolvimento da tecnologia, certo? Que ainda nós não somos um país tão afinado com a globalização dentro desse aspecto. Daqui para frente, esse valor da influência das mídias nos espaços educativos ainda mais se fará presente, porque os outros países farão. Se os outros países ricos farão, ou seja, se eles vão investir ainda mais nas novas tecnologias nos processos educativos, certamente o Brasil também não ficará atrás, porque será a nova lei, a nova onda relacionada à educação. Então, essas políticas educacionais que nós hoje temos no Brasil, eu citei pelo menos duas, né? Elas se fazem presente de uma maneira mais contundente ou mais, podemos assim dizer, ainda incipiente, exatamente devido à influência da globalização nos currículos. E qual é o grande desafio do sistema educacional? O grande desafio do sistema educacional, meus alunos, é exatamente perceber a importância de debater os assuntos particulares, os assuntos que têm a ver exatamente com cada região. Nós não podemos nos esquecer dos valores universais. Não podemos nos esquecer que precisamos, de fato, formar os alunos para a vida em sociedade e formar os alunos para a vida global. Contudo, cada estado tem a sua peculiaridade, cada estado tem o seu valor, cada estado tem a sua cultura e os alunos eles não podem ser violentados nesse aspecto quando, de repente, o sistema educacional retira deles a oportunidade de conhecerem a sua própria cultura e terem o privilégio e a condição de valorizarem aquilo que lhe pertence, enquanto identidade cultural, enquanto identidade religiosa, enquanto identidade de nação. Portanto, em outras palavras, é preciso respeitar a identidade e o modo que o processo seja pautado por um caráter democrático e socioparticipativo, ou seja, esse trabalho de valorização da cultura
do aluno ou da cultura de um determinado Estado, né? Não esquecendo também dos valores da globalização, valores universais, né? O da qualificação para o campo de trabalho, né? Essa valorização do indivíduo e da cultura do indivíduo deve ser a partir da participação das pessoas, da participação dos alunos. E aí é que entra o papel do Estado. Nesse processo de globalização, geralmente o Estado ele se apresenta como aquele que está alinhado com a globalização, aquele que está alinhado com os conglomerados econômicos, porque aquele que está no poder, ou aqueles que estão no poder, quer seja o indivíduo ou os indivíduos, quer seja os partidos, as instituições, eles se associam com aqueles que têm o poder econômico, com aqueles que têm o poder político. E aí vem o que a Laura nos colocou aí, né? E aí que entra aí que entra a alienação, professor. Sim, Laura, é aí que entra a alienação, é aí que entra a idiotização das pessoas, é aqui que entra também o processo de ideologia, a idiotização das crianças, certo? E aqui que entra a relação quando a escola ou o sistema educacional se torna um aparelho ideológico do Estado. Esteja quem estiver lá, né, em Brasília, esteja quem estiver na Câmara Federal, no Senado, na Câmara Municipal e assim por diante. Todo aquele que tem um poder político, todo aquele que está ou representa o Estado, ele se utiliza desses poderes exatamente para, de várias formas, transmitir a sua ideologia. E isso pode ser algo positivo ou pode ser negativo para o sistema educacional. Se aquele que está no poder visa, de fato, dar uma educação cidadã, uma educação crítica, uma educação preocupada em qualificar as pessoas para o campo de trabalho e também qualificá-las para viver em sociedade, então essa pessoa, esse sistema, de fato, vai utilizar a educação, a escola, o livro didático, como veículos para preparar essas pessoas para a vida em comunidade e a vida global. Contudo, se aqueles que estão no poder eles estão tão somente preocupados com os seus projetos particulares de poder, estão preocupados com os recursos financeiros que eles podem obter a partir da sua gerência das coisas públicas, então esses indivíduos, essas estruturas, esses grupos de interesse estarão organizando o Estado a fim de que ele cumpra um papel. E esse papel certamente não é auxiliar a comunidade, a população, ou esse papel não é exatamente para educar a pessoa, mas para tornar essas pessoas subservientes a um sistema capitalista, violento, selvagem, que expropria essas mesmas pessoas. E por mais paradoxal que seja, o mais complexo que seja, neste processo o professor está presente. Porque é ele que é aquele que está na sala de aula desenvolvendo o currículo, desenvolvendo as atividades educativas. E aqui, então, nós estamos diante de um grande desafio. É esse professor que tem a responsabilidade de, além de instruir e educar, é a este professor que cabe a tarefa de abrir os olhos dos alunos, de oportunizar um clima de esperança, de abrir portas de reflexão, a fim de que todo aluno que passe em sua sala de aula, em seu ministério de ensino, possa sair portas afora para viver em sociedade a partir de parâmetros de liberdade, de reflexão, de crítica. Nesse sentido, como diz Bourdieu, sociólogo francês, a educação, ou o sistema educativo, ou a escola, ela tem uma relativa autonomia. Ela não tem uma autonomia absoluta. O Estado procura cooptar o sistema educacional. As pessoas que estão no poder procuram cooptar o sistema educacional. Mas o professor, com a sua ação pedagógica, libertária, reflexiva,
pode tornar o espaço sala de aula um espaço de mudança social, de revolução social, na medida em que ele se torna mais do que um instrutor, na medida que ele assume o seu papel como educador, abrindo mentes e possibilitando espaços de reflexões, de criticidade e afirmação da individualidade. Portanto, gente, essa é a nossa videoaula sobre a influência sobre a globalização nos espaços educativos, sobre a educação, sobre as políticas educacionais. E na nossa próxima videoaula, nós continuaremos desenvolvendo outros assuntos pertinentes à nossa disciplina.